Chegamos, senhor Vaca. Pronto, bichinho. Aqui. Agora. Aqui. Calma, bicho. Relaxa, bichinho. Ei. Diz que a gente tá ficando velho quando as coisas começam a parecer muito mais estranhas do que a gente consegue aceitar. O conceito que tem entrado na moda é a tal da pós-verdade, post-truth. Nunca vi nada mais estranho do que isso, gente. O que é pós-verdade? Uma mentira com glamour? Uma mentira sobre a qual se escreve um roteiro de Hollywood? Porra, mas que barangagem, velho. Esse negócio de post-truth. Isso é uma estupidez. Um bando de idiota escreve uma mentira na internet e um bando mais numeroso de idiotas ainda reproduz essa mentira e começa a fabricar ou a justificar uma determinada teoria da conspiração. Não existe nada mais coletivista do que a teoria da conspiração, viu? A realidade é complexa a tal ponto que o cérebro da gente não consegue dar conta só de uma olhada, como é evolutivamente preparado para fazer. O cérebro da gente evoluiu num ambiente que a gente tinha que tomar decisões olhando e correndo, literalmente, ou olhando e pulando em cima para brigar. E aí, essas informações não estão disponíveis sempre, imediatamente, na cena que você está se sentindo ameaçado. Você tem que estudar essa cena. E é aí que vem a ideia de contar histórias. Para os propósitos do nosso papo aqui, vamos chamar de pós-verdade aquela mentira que viraliza na internet. Por exemplo, o que leva uma pessoa a publicar esta merda aí? A casa caiu. Há poucas horas atrás, uma fonte anônima da aeronáutica comunicou ao jornal Estadão que investigadores do CENIPA identificaram que a gravação entre o piloto da aeronave que conduzia, o ministro Teori Zavascki, foi apagada do sistema da Torre de Controle do Rio de Janeiro. Técnicos desconfiam que o responsável pelo fato é o terceiro sargento Marcondes, filiado ao PT, que teria orientado o piloto a descer a uma altitude não recomendável para as condições climáticas, causando desorientação visual ao piloto. O sargento Marcondes chegou a ser detido no início da noite nas dependências do Terceiro Comar, mas seus advogados conseguiram soltá-lo com um habeas corpus emitido em tempo recorde pelo ministro Lewandowski. O paradeiro do sargento nesse momento é desconhecido. A Polícia Federal interrogou membros da família do sargento e nem eles sabem onde se encontra o militar. Técnicos do CENIPA ainda contam com a possibilidade da gravação de voz e dados da caixa preta da aeronave para elucidar o acidente. Estão querendo acabar com a Lava Jato por meios violentos. Não podemos deixar que isso aconteça. Compartilhe. Ou esta outra aí. Os áudios vazados das conversas de Jucá com Machado era a construção de um plano para salvar os políticos mergulhados em corrupção. Nestas conversas foi dito que era necessário 1. Tirar a Dilma. Dito e feito. 2. Colocar Michel. Dito e feito. 3. Entregar o Cunha. Dito e feito. 4. Blindar o Renan, que seria o próximo alvo depois do Cunha. Dito e feito. Parar o Teori. Dito e hoje feito. Eu digo assim, não é publicar para fazer hora, ou publicar com a carinha de escárnio, como às vezes eu faço, evidenciando que é uma piada. Publicar a sério, para fazer as pessoas de mente mais simples ficarem indignadas e repassarem adiante como se fosse verdade. Vamos admitir aqui que foi uma cadeia de eventos muito estranha que matou o relator da Operação Lava Jato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Vamos juntar com aquele papo do Jucá com o Sérgio Machado, que disse que ia calar, era isso? Parar o ministro. Isso dá um caldo, não dá? A realidade às vezes imita a arte tão perfeitamente que não precisa você ser um roteirista muito criativo para juntar as peças e criar uma história que seja fácil de acreditar. A questão é que verossimilhança não é a mesma coisa que verdade. O outro problema é que
A verdade às vezes não é nada verossimilhante. Agora, a mentira pura e simples, pelos meios de comunicação, pela imprensa, né, é um meio que sempre foi usado para manter poder, para consolidar poder pelas classes políticas em todas as épocas. E agora não é diferente, seja a esquerda, seja a direita. Você sempre conta a história, monta na narrativa de tal forma que você pinta alguém como seu inimigo, juntando as pessoas em direção a isso. Ou falando mais propriamente, juntando as pessoas contra isso. Por que o PT ainda tem sobrevivência política? Porque eles têm um traidor, que é o Michel Temer. Por que a direita ressurgiu no Brasil com tanta força? Porque eles têm o chefe da organização criminosa, o Lula. Será que essas duas coisas são verdadeiras? É o lobo! É o lobo! Vai, senhor Vaca! É o lobo! É o lobo! Eu não me É o lobo! É o lobo! É o lobo! Vai, rapaz! Só pra me desmentir, rapaz! Mas uma criança não é meu pai. Meu pai era feliz porque ele disse que a filha dele sabia ler. Minha filha, vem ler aqui pro compadre ver. Papai, eu só sei ler na minha cartilha. Política é sempre um jogo de conflito e conciliação de interesses. Sempre foi, sempre vai ser. É muito difícil você ter uma organização política que tenha realmente orquestrado todos os fatos da realidade em torno do seu objetivo. Seria incrível que uma organização política ou uma ideologia tivesse esse poder. O poder que as ideologias têm é o de narrar, o de contar histórias. E, na verdade, quem conta histórias convincentes, verossimilhantes, manda no mundo. Ainda que a verdade, às vezes, ainda que na maioria das vezes a verdade não seja nada verossimilhante. Na verdade, é muito impressionante que a espécie humana ainda se comporte largamente como se estivesse em manada. E sem pensar por conta própria. Diferente de saber ver, saber se esquivar imediatamente de uma ameaça, pensar requer aprendizagem e disciplina. Não é tão fácil, você não nasce sabendo. É uma parte muito fina do cérebro que é responsável pelo pensamento. Alerta de paisagem inusitada. Algo muito mais interessante do que pós-verdade apareceu aqui no caminho, que foi uma garota com uma cabra de estimação. Mas eu fotografei, olha aí, dá uma olhada. Esse papo todo nos leva a uma conversa super transcendental. O que é a verdade, afinal? Essa pergunta já levou um bocado de gente pro buraco, porque você pode interpretar a verdade como simplesmente o que aconteceu. E o resto tudo como a sua interpretação do que aconteceu. Ou então você pode ver a verdade como algo transcendental e os fatos como sobrefenômenos, coisas superficiais, que meramente refletem uma ideia profunda e pré-existente. Os platônicos pensavam assim, né? O fato é que definir a verdade é uma coisa extremamente problemática. É por isso que é tão fácil inventar uma mentira, é muito mais rápido. E depois tomá-la como verdade. E quem que vai saber a diferença no final das contas? O que importa é o impacto que isso vai ter sobre as pessoas, não é verdade? Ou não? Bom, o fato é que eu posso pegar a minha verdade poética, ou a forma como eu interpreto a realidade, e constelar de fatos, quer eles tenham acontecido, quer não, de modo que a minha verdade fique mais aceitável. Isso se chama mentira. E essa história do ministro é só uma história muito recente. Tem uma outra lenda urbana que vem circulando aí há vários anos na internet, que é aquela lenda de que em Londres, em Paris e outras grandes cidades europeias como Berlim, por exemplo, existem zonas totalmente controladas pelos muçulmanos, onde vigora a Sharia. Essa é uma grande mentira. Tem alguns aspectos de verdade na história. Existem guetos, digamos assim, como existe o Harlem nos Estados Unidos. E nesses lugares os muçulmanos moram em maior número.
em certas horas da noite existe uma certa criminalidade, a polícia tem medo de ir essa hora. Mas como existem favelas aqui no Rio de Janeiro onde acontece a mesma coisa. Favelas aqui em Fortaleza agora controladas pelo PCC, onde se um policial passar ele morre. Isso não significa que nessas favelas o Estado não opera. Como não significa que num bairro de Londres ou num bairro de Paris vigore a Sharia e não a lei daquele país. Isso é realmente uma concepção completamente equivocada. E uma lenda urbana. Tem pessoas que repetem como se fosse verdade. Existe uma outra palavra que é bem mais antiga para definir essas histórias que circulam na internet, que você fala pós-verdade. Outra palavra que se usa para post-truth em inglês. Outra palavra que se usa para definir a mesma coisa é hoax ou fraude, que é precisamente o que essas coisas são. Pegam um pedaço da verdade, juntam com um bocado de imaginação, criam histórias. Tá aí a pós-verdade. Não tem nada de novo nisso.